que são, na minha opinião, as mais importantes e as que vão impactar mais pra frente. Bom dia! Estou ao vivo com mais uma edição do Café com Marina, que é a mentoria ao vivo sobre pós no exterior. Essa mentoria eu faço toda terça-feira, às 8h34 da manhã, e converso com você que quer fazer uma pós no exterior e tem dúvidas, tá travado, tá travada, quer a minha orientação para destravar. Como se fosse na minha mentoria individual da Jornada Viajar para Estudar, em que você e eu conversamos individualmente e eu tiro as suas dúvidas e você avança no seu projeto de estudar no exterior. A Mari falou assim: quero começar a planejar. E essa pergunta tem sido até que uma pergunta recorrente aqui. Quero começar, quero pensar por onde eu começo. Qual que é o primeiro passo dessa jornada de estudos no exterior? Vamos pensar assim. Você pode tanto especificar bastante os passos, né? Então, destrinchar passo por passo, assim, de uma forma bem específica. Isso é importante, mas quando você está muito no começo, você precisa decidir algumas coisas mais amplas, né? Você precisa decidir coisas maiores, vamos dizer assim, que são, na minha opinião, as mais importantes e as que vão impactar mais pra frente. As coisas maiores e mais importantes para você responder num primeiro momento são: qual a língua de instrução que você vai estudar e qual a temática que você vai estudar, tá? Essas são dois caminhos aí que são importantes você definir logo no começo. A língua de instrução, por que eu tô falando língua de instrução? Não tô partindo do princípio que é logo uma língua, porque existem várias possibilidades. Você pode estudar em inglês, você pode estudar em francês, você pode estudar em espanhol, você pode estudar em italiano, tá? Então, assim, você pode optar por universidades que tenham um ensino nas mais variadas línguas, tá? Tem várias universidades em países em que o inglês não é a língua principal, né, que estão ensinando em inglês. Vários cursos específicos de mestrado e doutorado que aceitam, por exemplo, que você faça a sua tese em inglês, tá? Então, aumenta muito as possibilidades. Então, assim, primeiro define isso. Ah, Marina, mas assim, eu nunca estudei espanhol. Eu posso pensar em fazer um mestrado em espanhol ou em francês? Pode, contanto que você faça um plano para atingir o nível de idioma pedido, né, na época de você estar fazendo a sua candidatura. Então, esse é a chave, né? Essa é a chave de começar a planejar. Claro, a questão financeira é importante também, a questão de local para muita gente importa muito, mas as duas chaves principais que eu acho que abrem mais portas são definir a sua área de estudos, o que você quer estudar, qual que é a tua curiosidade intelectual nesse planejamento e estudar fora, para você entender quem é que está fazendo, né? Quem é em termos de universidade, quais universidades estão fazendo alguma coisa legal na sua área. E a língua de instrução. Aí sim você pode começar a considerar que você já tem um esboço de um plano para estudar no exterior, beleza? Mas agora eu vou pegar uma solicitação para a gente falar sobre entrevista. Oi, bom dia. Bom dia. Ei, Oi, Débora. meu nome é Prazer, Débora tudo bem? Vince. Tudo bom? Tudo, só eu queria tirar uma dúvida contigo mesmo e tu Opa! apareceu a live apareceu na hora certa. Tô muito nervosa hoje. Hoje eu falei, vou tirar o dia para me preparar para essa entrevista, mas já tô vendo
Já faz 2 semanas que está agendada, eu já estou vendo, pesquisando no YouTube quais as Tá, possíveis perguntas que podem surgir, mas ainda legal. não preparei um Então, roteiro. Então, então vamos vai ser lá, vou te ótimo poder te ajudar. perguntar algumas Vamos, coisas. vamos nessa entrevista arrasar. Me conta um pouco do que Então, é essa entrevista. então, é uma universidade Uhum. francesa. Eu me apliquei pelo Campus Tá. France para 7 universidades. Até Uhum. o momento, eu só fui chamada para uma e foi para essa entrevista. Então, assim, eu só fui pré-selecionada. E então, acredito que essa entrevista seja decisiva para decidir se eu participo ou não do mestrado. É um mestrado Tá. voltado para ciências políticas, mas eu tenho a formação em direito, Uhum. porque eles aceitam várias formações. E, e aí, ela, no e-mail, né, falam que a entrevista vai para avaliar o meu inglês, embora eu tenha feito TOEFL e Uhum. tal, porque eu tenho que juntar na aplicação. E também para ver minhas Uhum. motivações e para me conhecer, né? Mas aí eu não Tá. sei, eu espero dessa Fica entrevista. tranquila. Primeira coisa, Se. espera que você vai, é, que você já caminhou até aqui, já tem um bom percurso até aqui e que você possivelmente, né, foi chamada para essa entrevista porque eles identificaram que o teu perfil é um perfil, vamos dizer assim, admissível, né? Então, assim, no papel, você é uma candidata que se prova, é, viável para admissão, certo? Aí, agora, eles vão querer, na entrevista, confirmar, né, esses pontos e verificar se dentro dos candidatos que eles têm ali para admitir, né, se você se encaixa nesse grupo. Tem uma questão que, assim, é importante você saber que, às vezes, por mais que você tenha um perfil para ser admitida, pode ser que na hora que eles põem todo mundo ali, né? Agora nós vamos olhar todos os perfis. E aí, às vezes, tem perfis parecidos. E aí tem uma junção ali, falar, então Uhum, aqui esse perfil é muito parecido com esse, vamos optar por esse, tá? Isso está fora do teu controle. Então, relaxa nesse ponto, tá? Eu tenho até a meus mentorados, outro dia eu estava fazendo uma mentoria de entrevista, uhum, ela falou assim, é aquele meme da margem sensitiva. Relaxa! Tipo, relaxa mesmo. Porque assim, é, a sim. tua Tem que parte tentar. é o que você controla. O que o pessoal lá do comitê de admissão vai pensar depois, isso você não controla. Então, deixa pra lá, beleza? Então, vamos pensar nas variáveis que você controla nessa entrevista, tá? Então, assim, questões técnicas, né? Se você está num lugar tranquilo, silencioso, está num horário, né? Sim. Que você já avisou, se tem alguém aí na sua casa, que você já avisou, olha, agora eu não posso ser interrompida. E se for interrompida, porque nós estamos em casa, né? Tá tudo bem. Você vai falar, olha, não posso agora que estou numa entrevista. Luz na sua frente, que nem você está agora, né? Então, essas coisas vão te dar uma qualidade da tua presença online, tá? Então, assim, questões, por exemplo, de roupa, essas coisas são bastante quase. Então, Maquiagem, depende do teu conforto uma com maquiagem isso. Isso é um básica. segundo plano, tá? Então, assim, maquiagem, se você achar importante, Sim. você põe. Se faz parte do teu dia a dia, você põe. Se não faz, é mais importante ter uma Sim. luz na sua frente, entendeu? Roupa é muito relativo, porque você vai aparecer aqui, né? Contanto que você não esteja, tipo, com um tomara que cai, que parece que você tá, tipo, Uhum. sem nenhuma roupa, né? Uhum. É só o que vai aparecer aqui. Então, Sim. é relativo nesse ponto. Uhum. Sim. Agora, vamos para a parte da tua Sim. apresentação pessoal, né? É importante, em entrevistas, você ter um discurso de elevador. Você sabe o que é discurso de elevador?
Então, vamos lá. Vamos Não. supor que você Pronto. estava lá na França e encontrou um membro do comitê de admissões e falou assim: Oi, Débora, tudo bem? Eu vi que você se candidatou e eu quero que você me conte um pouco mais sobre você, mas assim, eu tô super apressado e tô subindo pro 10º andar aqui, vem comigo. E aí vocês entram no elevador. Então você tem do térreo até o 10º, então não é um prédio de um arranha-céu de 40 andares, é um prédio normal. E aí você vai tri- Três, imagina, quanto 4 minutos. um, Menos? um elevador, 30 segundos. Você 2 tem 30 minutos, 1 minuto. segundos. Os 30 segundos, na verdade, não é pra Ah, você ficar nervosa com isso, tá? É para você entender esse contexto e tentar consolidar em 30 segundos uma apresentação sobre você. Quem você é, né? É uma introdução. Quem você é e o que você está fazendo ali na entrevista. Então, oi, prazer, eu sou a Débora, eu sou do Brasil, eu moro na cidade tal, eu me interessei pelo mestrado, pela questão X, tá? Escolher uma razão para você justificar por que você está ali, certo? Então, é legal você certo. revisitar também um pouquinho a tua carta de motivação, porque ali pode já ter uma razão que você já identificou muito forte, tá? Sim, sim. Certo. Quando eles pedem para falar, fale um pouco sobre Isso. você, porque eu vi que essa é uma das perguntas recorrentes, eu não tenho que falar das minhas experiências profissionais, não. Tenho que dizer de forma bem direta. Eu sou tal, faço tal e busco Exato. esse mestrado por isso, por isso. Ponto. Aí que tá, Ser depende de sucinta é a chave, quando né? a pergunta fale um pouco sobre você vai entrar. Porque se ela é a primeira, né? Ah, Débora, fale um pouco sobre você, porque eles querem uma introdução, um apanhado geral de por que você escolheu esse mestrado. Se você pega e começa a fazer uma apresentação, vamos dizer assim, muito longa sobre todas as suas experiências, tudo junto, pode acontecer deles ficarem assim, ah, e aí agora a gente quer perguntar alguma coisa e não tem a oportunidade. Então pode parecer um pouco até de ansiedade, né? De Entendi. falar tudo, de Entendi. chegar e já, vamos dizer assim, vomitar tudo. Então, eu, pelo menos, opto por orientar Sim, isso, né? Você faz um primeiro discurso, vamos dizer assim, rápido e fala assim, ah, eu estou à disposição aqui para responder as perguntas do comitê, né? Para entender o que o comitê está buscando num candidato. certo. Essa reunião vai ser pelo Zoom. Então, eu tenho. Acredito que vai ser só uma pessoa, né? Não Às sei, vezes eu são também não duas, tenho três ideia, né? pessoas, pode ser que tenha mais gente Mas, sim, tá? Esteja preparada para uma ou mais pessoas. e tem um ponto que eu estava vendo, é sobre minha. Quando a gente aplica para o mestrado, né? No Brasil, você já Uhum, tem um projeto de estudo, né? No exterior, neste caso, eu não tenho um projeto sim. formado. Tenho alguns interesses, tenho áreas no programa do curso que eu gostaria de me aprofundar, mas será que eu tenho que pensar previamente, porque pode ser uma pergunta, né? Qual o meu projeto? Eles não pedem um projeto de Uhum, estudo, mas no sim. caso do M1, né? São 2 anos. Mas será que eu tenho que já pensar para formular uma resposta? O meu projeto de estudo é estudar isso, isso e isso. Olha, Seria bom eu acho que levar você tem isso? que dar uma Porque oportunidade para o comitê de entender qual é a sua curiosidade acadêmica. Não necessariamente para formular isso como projeto, mas assim, já na candidatura, você, no Campus France, você já colocou ali seus interesses, as suas motivações, né? Então, esteja preparada para, em cima do, por sim, exemplo, do projeto de estudos que você colocou, o projeto de estudos não deixa de ser é, uma, um aprofundamento.
Oi? Genérico. Não. Ele é genérico, mas O ele projeto fala é um meio pouco mais sobre esse genérico, seu né? Não. interesse, né? Quando você coloca um projeto de estudos, em linhas Sim. gerais, você coloca qual é o seu interesse em estudar, né? A sua dúvida, o que futuramente, e bem rapidamente, na verdade, depois de uns 3 meses no mestrado, no M1, você já começa a trabalhar a sua tese de memoir, né? E aí você já entra numa pergunta, num projeto. Então, você tem que estar preparada para. Eles querem saber se você está preparada para isso, né? Para chegar lá e trabalhar essa questão, confirmar essa questão ou trabalhar uma outra questão. Você pode falar, olha, as minhas hipóteses aqui agora, no momento, são trabalhar com isso, isso e isso, porque me interessa, porque na graduação eu fiz tal coisa. O telefone vai tocar, mas já já para. E aí você pode aproveitar, é nesse momento que você vai aproveitando para ligar com o teu passado, encontrando o que prova que você pode ser bem-sucedida nisso, tá? É importante a gente falar Certo. dessa questão do passado, né? Porque todos os pontos de pergunta você vai linkando com as experiências que você já teve e falando que isso pode acontecer porque você já fez isso, porque você desenvolveu a habilidade tal, porque você tem uma base baseada em tal experiência. Então, é Entendi. um pouco isso, para você Sim, ir sim. juntando esse quebra-cabeça. É, sim. Mas, ó, Ótimo. ainda tem mais Ajuda uma muito, lição de Maíra. casa antes da Muito obrigada. entrevista, que é a seguinte: você Ah, precisa fazer duas pesquisas, tá? Uma no site da instituição e outra no site do curso, uhum. para entender um pouco qual é a missão ou a orientação, vamos dizer assim, qual é a forma de atuação dessa universidade ou desse departamento no mundo. O que ele se propõe? Porque sempre tem ali um propósito, uma missão, né? Uma razão de ser, Uhum. uma razão de existir aquele curso, de existir aquela universidade. Certo. E aí você vai dar uma analisada em quais semelhanças você tem com essa razão de ser. Então, por exemplo, vamos supor que na parte de ciências políticas, essa universidade fala sobre direitos humanos, sobre justiça social, sobre N aspectos das ciências políticas ou sociais, desculpa, ciências políticas. E Você vai, políticas. então, encontrar os seus pontos de semelhança com essa universidade. Para você estar com, vamos dizer Certo. assim, um discurso mais alinhado ao que a universidade se propõe fazer no mundo. Isso, na verdade, era uma coisa que você já tinha que ter feito lá Sim. atrás, até na hora da carta de motivação. E às vezes vocês fazem intuitivamente, tá? Lendo sobre o curso, você olha e fala assim, nossa, esse curso parece comigo, acho que eu tenho a ver com ele, né? Isso é intuitivamente você sentir qual que é o seu alinhamento com o curso, com a universidade. Então, assim, gostei dessa universidade, mas não sei por quê. Porque talvez você tenha alinhamento com a missão institucional dela. Mas, na jornada Viajar para Estudar, que é a minha mentoria, eu falo para o pessoal ser intencional nisso. Tem que olhar, sim, quais são as missões institucionais ou os propósitos para você evidenciar o que você tem de ponto de semelhança nisso na hora da sua entrevista, né? E pegar essas oportunidades quando você vai responder sobre um projeto que você quer desenvolver ou sobre o seu perfil. Então você pode me contar mais sobre as suas experiências de trabalho? Você vai escolher evidenciar o que você entende que pode ser mais valorizado pela universidade. Exatamente. Sim, partir daquela perspectiva.
construir todo o meu roteiro na Exatamente. perspectiva apresentada Exato. pela universidade. Então, assim, Débora, é algo que, Beleza. vamos dizer assim, a entrevista, né? Uma mentoria de entrevista, a gente normalmente entra mais, né, em aspectos de perguntas, mas ao mesmo tempo, ela é realmente essa questão de você estar tranquila, porque até então eles estão ok com você, com o teu perfil. Eu falo, bom, agora a gente vai confirmar, né, para ver se ela consegue apresentar. E óbvio, né, pode ser que eles proponham, por exemplo, que você pense sobre um caso. Isso é em algumas situações mais, por exemplo, uma entrevista de doutorado, né? Ah, tem uma entrevista de doutorado, você precisa pensar sobre um caso, eles te mandam o caso antes e você apresenta explicando o que você pensa sobre aquilo. Porque toda entrevista é diferente, né? Cada entrevista ela é de um jeito. Mas você já fez a sua lição de casa nesse ponto, que você já veio com, olha, minha entrevista vai ser assim, eles querem confirmar tais coisas, e é isso. Então, espere aí. Espere um bate-papo de uns Agora eu vou 20, até calma. 25 minutos no máximo. Respira, né? Fica tranquila que a ideia realmente você já fez o mais pesado até aqui. Eu espero que agora eles não voltem atrás mesmo. Não vejam o meu perfil como muito Não, mas aí que tá. parecido Ó, com essa parte você outras. não Então controla. agora é Então, você não pode ficar pensando nisso, você não pode ficar antecipando verdade. isso. Deixa eles brigarem por você, né? É. Porque aí que tá. Controla o desempenho na entrevista, mas E, depois ele fala assim, não, é, mas entre esses dois perfis a gente quer a Débora. Porque ela estava tranquila na entrevista, ela contou sobre as experiências sim. dela, ela organizou bem os pensamentos em inglês. Ah, e assim, não sei qual é o seu nível de inglês, tá? Que a gente não entrou, né, nesses detalhes. Eu consegui tirar uma nota mediana no TOEFL, foi 92. Então, mas eles dão essa Uhum. oportunidade, geralmente pedem 100, né? Então, mas essa universidade em particular, eles dão oportunidade de entrevistar para avaliar o inglês. Então, eu acho que talvez eles sejam mais flexíveis quanto Sim. ao Ah, nível da pessoa, né? Então, eu não estou muito nervosa nesse aspecto. Eu já estou mais nervosa enquanto a motivação e experiência, e como você desenrolar vai isso, né? esperar eles perguntarem, mas também você não vai ficar tipo em total silêncio esperando as perguntas virem, né? Você, como eu te falei, quando eles falam, me conte um pouco sobre você, você inicia com essa pequena introdução. Depois, as perguntas vão se cadenciando, né? E aí você vai ficando com mais oportunidade para expor o que você já fez. E aí, quando você achar, você falou um pouco sobre aquilo, e você achar que pode ter mais a falar, mas talvez você já tenha falado o suficiente, você pode perguntar para eles. Vocês gostariam que eu explicasse mais sobre o projeto tal? Isso é uma coisa que dá tranquilidade, porque você pode Uhum. entender o que eles querem saber mais ou não. Porque às vezes você fez alguma coisa que interessa a eles, que eles ficaram curiosos, querem saber um pouco mais. E de repente você fala sobre ele e para, né? Então você pode ter essa oportunidade de falar, vocês gostariam que eu entrasse em mais detalhes sobre isso? Né? E aí você tem algumas formas de combater, né, de repente, a ansiedade de falar muito e de não sair de um tema. E isso faz, tipo, eu posso detalhar mais, né? O que eu ia falar do inglês é nunca se desculpar por falar uma coisa errada ou por falar uma palavra que você acha que não. Só corrige. Fala assim, não era isso que eu quis dizer, e volta e corrige. Não se desculpar, meu inglês não é tão bom, sabe? Qualquer expressão assim de você expressar, não, eu
tô travada. Não fale nada disso, entendeu? Falar, procura encontrar expressões, às vezes a gente esquece uma palavra ou outra, então procura encontrar um substituto ali. E entender que o inglês não é a primeira língua de ninguém que vai estar ali, né? Já que você vai fazer entrevista com uma universidade. Ah, bom. No caso, a entrevistadora é britânica, então ela. Então, quer dizer, foi a pessoa que me mandou o e-mail, né? Mas você pesquisou. eu até já pesquisei ela na internet. Deu uma stalkeada básica. Deu uma stalkeada básica. Como? Já stalkeei, já. Se for ela que vai me entrevistar, a pessoa que mandou já achei a foto, já achei um vídeo dela falando na internet. Às vezes é bom para você Achei simular, né? também. Como que vai ser, acostumar com... Mas esteja preparada para outra pessoa, né? Pode ser outra pessoa. Legal. Sim. Uhum. Te ajudei? Olha, Mariana, muito obrigada, tá? Demais, eu tô me sentindo mais calma. Eu tava meio. Eu sabia que eu tinha que fazer, mas eu não conseguia colocar em ordem o que eu deveria fazer. Então agora eu posso me acalmar e sentar a bunda e fazer um roteiro. E fazendo o roteiro, eu acho que eu vou ficar mais calma, porque até a entrevista não tem jeito, estresse. Se você fica muito estressada, mas né? muito obrigada. Fica muito robótica. E aí é ruim, né? Então, faz esse roteiro, também não se prenda muito, né? Pensa num roteirinho básico ali de ordem, né? Eu vou me apresentar, eu vou falar um pouco sobre mim, Sim. vou ouvir as perguntas, esteja presente para ouvir, né? Para você tentar entender o que eles querem naquela pergunta. Então, por exemplo, como eu tirei o exemplo dessa entrevista de doutorado, né? Teve uma entrevista de doutorado que o que queriam com a pergunta de matemática? Era entender o raciocínio lógico que a pessoa tinha ao receber informações, como ela estruturava o pensamento dela. Eles querem conhecer como que você estrutura o seu pensamento e como que você apresenta ideias. Uma vez, eu não perguntei qual a universidade, mas depois você pode me falar se você quiser, uma vez que eles vão querer saber se você... Uhum. Aqui eu estou me aplicando Sergi Paris. Então, Sergi uma Paris vez que eles University. pedem um nível 100 de TOEFL, possivelmente, se eles, quando você fizer a sua pesquisa lá da universidade, às vezes eles falam, a gente tem muita interação um a um, muita apresentação, trabalhamos com cases. Então, às vezes, eles querem saber se você tem o domínio escrito e o domínio da argumentação ali, né, no speaking. Tá? Bom, Sim. então acho que por hoje a gente conseguiu ajudar a Débora, né? Então, Débora, te agradeço muito por chamar aqui para o vídeo e trazer o seu case, que pode ter também ajudado outras pessoas, né, a entender melhor a questão da entrevista. Eu quero receber uma mensagem sua falando como você foi, tá? Para saber se você, né, se você realmente aproveitou essa entrevista, me conta depois. E eu vou responder mais algumas perguntinhas aqui do pessoal. Muito obrigada pela participação. Tchauzinho, Marcos. Vou pegar mais algumas perguntas, pessoal. Quero fazer uma pós fora. Comecei pesquisando por faculdades em países que me interessam morar. Coloquei limite de 3 universidades por países para não ficar tão perdida. Então, tenho 6 opções, mas sigo perdida. É a pergunta da Beatriz. Beatriz, tudo bem, você criou um critério aí para você, né? Você limitou aos países que você quer morar, ok? Esse critério que você já tinha definido. E você tem 6 opções. Mas você precisa avançar um pouco para entender se essas 6 opções são opções reais para você, são opções que realmente estão alinhadas com o que você precisa
E aí, depois, você precisa começar a criar um plano tático, né, de candidatura. Você precisa começar a olhar as datas de candidatura, mapear para ver se a sua ordem de prioridade está acompanhando aí os seus interesses. Então, vamos supor, dessas 6 universidades, né, dessas 6 opções que você colocou, você tem lá, eu quero me candidatar para a universidade A, B, C, D, E, F. Tá, beleza. Aí vamos supor que você entrou lá na candidatura e a universidade E, ela tem a primeira data de candidatura. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha os seus critérios, você vê que a universidade E não é a sua primeira opção. De repente, é a B. Então, você vai ter que criar um calendário das opções de acordo também com as suas preferências nessas 6 universidades, tá? Então, possivelmente, pode ter uma universidade que você gosta, mas não tanto, que talvez você vá jogar para uma candidatura no ano que vem. Então, é dessa forma que você cria essa tática para você poder escolher qual que você vai se candidatar primeiro. A Marielle falou, sou nova aqui, queria saber como eu faço as traduções oficiais das documentações para aplicar. Bom, Marielle, não sei se você está aí, se você estiver aí, dá um comentário para eu poder... A Beatriz falou, entendi, fazer uma lista de prioridades. Exato, Beatriz, você precisa fazer uma lista de prioridades e você precisa, primeiro, descobrir quais são as suas prioridades, tá? Na jornada Viajar para Estudar, a gente cria as prioridades em cima de idioma de instrução, que é meio óbvio, né? Que você vai escolher universidades com as quais você está alinhada com o nível do idioma de instrução. Com a questão financeira, então, se você tem recursos financeiros para pagar por esse curso, ou então, se você tem bolsa, né? Ou possibilidade de bolsa. Se você também, a questão de estilo de vida, né? Gosto do lugar, do país para o qual você vai. Então, você vai analisando essas questões para você poder definir. E a seletividade também, você vai observar, né? O que eles estão pedindo nesse processo seletivo? Será que já estou pronta para participar? Será que é muito seletivo? Será que não é? O que eu preciso apresentar aqui no meu perfil, tá? E aí você vai selecionando. Então, por exemplo, pode ser que você escolha como prioridade a universidade que você acha que é mais seletiva. Mas depois você pode escolher como a universidade B, aqui você entende que é seletiva, mas nem tanto. Quando olhei as universidades, busquei cursos e a língua de estudo. Depois passei para apoio da universidade para alunos estrangeiros. Beleza, muito bom. Você intuitivamente está vendo coisas que importam para você enquanto candidata. Então, faça teu calendário, se organize, né, para que você possa ter aí as tuas prioridades listadas na tua candidatura. A Marielle me perguntou sobre traduções oficiais, essa é a última pergunta da mentoria de hoje. Marielle, traduções, elas às vezes têm vários nomes. Então, assim, tem traduções que falam que é a tradução oficial. Primeiro que, assim, quando eles falam tradução oficial, eles querem dizer que você vai pegar o seu documento original da universidade e vai fazer uma tradução. Entende-se que, às vezes, a tradução pode ser feita por um tradutor oficial, que é um tradutor que tem algum registro junto ao governo daquele país. E, no nosso caso aqui do Brasil, são tradutores juramentados. Mas também existem outras formas de você oficializar essa tradução. Então, não precisa necessariamente ser um tradutor juramentado. Pode ser que eles considerem uma tradução simples, mas que o documento original seja apostilado, por exemplo. Então, tem que entender exatamente o que eles estão pedindo na instrução. Basicamente, o que está pedindo na instrução? Quando fala Official Transcript Translated, quer dizer que é o seu histórico oficial, original, traduzido, tá? Quando
Certified Translated Documents. Aí é por um tradutor certificado. Se for para os Estados Unidos, por exemplo, pode ser tanto um tradutor juramentado, quando pode ser um tradutor que tenha registro em uma instituição que atesta a profissionalização do tradutor, uma instituição americana. Então, tem, por exemplo, alguns tradutores que têm uma certificação que chama ATA, tá? Então, tem essas duas diferenças entre o Official Transcripts, que são os históricos originais, e o Certified Translation, que é uma tradução certificada. Então, tem que entender exatamente na linguagem do que está sendo pedido. Mas eu acho que isso pode te ajudar a pegar essas pistas. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós teremos novamente um Café com Marina na semana que vem. Na terça-feira, às 8 horas da manhã. Estou sempre aqui com vocês. E, como vocês viram, é muito legal quando tem um caso, né? Quando tem alguém que vem aqui e traz esse caso pra gente. Então, tragam os seus casos, que às vezes o seu caso, primeiro, você ganha uma mentoria gratuita, né? Isso é muito bom. E segundo, pode ajudar outras pessoas, né? Então, tragam o seu caso. Qualquer pergunta vale. Às vezes uma pergunta relativamente simples sobre tradução, a gente pode expandir um pouco mais e eu posso ver com você ali qual está sendo sua dúvida. Às vezes uma pergunta sobre escolha de universidades, né? A gente entra um pouco mais e eu te explico um pouco mais do meu método, o que eu faria se você fosse um mentorado ou uma mentorada minha, né, naquela situação. E aí a gente avança o seu projeto, você não fica travado e a gente compartilha aqui com outras pessoas que podem se beneficiar muito por isso. Foi um prazer, como eu já disse, e eu vejo vocês na próxima terça-feira. Um abraço.